Para você se tornar o líder que o seu time precisa, faça a trilha de liderança do G4 Skills, a plataforma de treinamentos de times do G4 Educação. Eu liberei para você 7 dias gratuitos de uso, sem nenhum compromisso. É isso no fim do dia. Tipo assim, a ideia boa, ela surge do problema. Então assim, é isso que a galera não entende. Assim, muitas vezes o cara quer empreender, ele acha que vai vir de uma ideia. Ah, não, eu quero empreender, vou ter uma ideia e vou empreender. Cara, se tu quer empreender, começa a observar mais as merdas do teu dia a dia. O que acontece, que é de lá que vai vir a ideia boa. A gente às vezes acha que empatia é só perguntar pro cliente. Só que perguntar pro cliente vai te responder coisas dentro da limitação dele. Perfeito. Então você não vai ter a real oportunidade só perguntando. É uma das coisas que você tem que fazer, mas você tem que observar, você tem que viver. Agora tem habilidades que são incomuns e eu acho que tem 3 fundamentais em venda que qualquer vendedor tem que ter, velho. Primeiro é proatividade. Pra mim, vendedor que não tem proatividade, ele vai ter bastante dificuldade. A segunda é resiliência. Vendedor sem resiliência tá ferrado, porque um mês ele não vai bater meta, no outro vai tomar na cabeça. E o terceiro, cara, coachability, capacidade de aprendizado. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extremos, o podcast do G4 Educação. Meu nome é Alfredo Soares, sou apaixonado por vendas, empreendedor, cofundador do G4, mentor, autor do Bora Vender, Bora Varejo, blá blá blá. Ao meu lado ele, que já atuou como modelo de pet shop ao longo do tempo, hoje empresário de grandes empresas, com vocês, Bruno Nardon. Fala galera, agora um pouco mais animado, né? Muito mais animado, porque uma energia que contagia, eu acho. O Alfredo acabou de acordar, acordei às 4 da manhã, né? Os moleques estavam lá, um pulando em cima do outro, daí é desse jeito mesmo. Fala pro nosso ouvinte aqui, filho ou não filho? Filho ou não filho? Muitos filhos. Galera, vamos procriar, popular o planeta Terra. É isso aí, galera. E é assim que acaba esse sacanagem. E essa foi a dica E é com essa mensagem, com esse corte. O nosso time aqui, colocando a mão na cara. Vamos ter filho, pessoal. Aumentar a taxa de natalidade do Brasil. Bora? Na verdade, com a cabeça dele de growth, ele tá tentando já aumentar o número de cliente futuro, entendeu? Nardon, alguma consideração, alguma notícia que essa semana te abalou, mexeu com você antes de chamar nosso querido, magnífico convidado? Ah, tem várias, né? Mas... Faz um resumo aí pra gente, só pra... Então, o ponto é que a gente vai soltar esse podcast daqui a um tempo, não vai sair hoje. Mas fala de hoje, a galera daqui a um tempo vai falar, tá, pá. Vamos só pra dar uma mudada, assim, então... Vamos apresentar o nosso convidado. Você não tá lendo o jornal, você não sabe de notícia nenhuma. E é assim que a gente começa o nosso podcast de hoje. Galera, hoje o nosso convidado é um cara que é super parceiro do G4. É um cara que é amigo nosso, participa aí de desse ecossistema de startup do Brasil. É autor de livro, já escreveu o livro de 0 a 50 milhões. Ele é de Santa Catarina, lá da ilha. É os guri. Bora, gurizada. Que tá na área. Só gente boa daquela ilha, viu? Rapaz do Acabou de levantar um round agora, recentemente, pra empresa dele. Ixi. Já tô dando spoiler. Que é referência de mercado. Vai ter que combinar a data que vai sair o podcast, hein? Já foi apontado pela PEGNI, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, como uma das 10 mentes que estão mudando a lógica dos negócios do Brasil. Mentor do G4 Sales. E um dado aqui, importante e fundamental. Ele, ano passado, liderou com o maior NPS dos mentores do G4 Educação. Isso aí eu fiquei sabendo agora, né? Fiquei feliz agora, caramba, notícia boa, hein? Caramba. Não que eu seja feliz com essa notícia, após 4 hat-tricks de 10 e 10, mas ano passado, ele, Theo Orozco, seja muito bem-vindo aos Extremos, irmão. Cara, um prazer estar aqui. Introdução pequena, ficou pequena. Energia Esse ano boa. falou do principal, né? Que ele é fundador e CEO da Exact Sales. Ah, eu deixei o merchan pro final. Cara, coisa boa tá aqui, energia boa. Sempre estar com vocês é muito bom. Estar com o G4 é muito bom, assim, pra mim é um prazer. Saber agora que eu fui maior NPS também é um prazer, mas acho que... Você nem se dá pra falar, mas eu falei. O NPS do Sales como um todo veio crescendo, né? A gente veio aprendendo aí ao longo do ano. Vamos fazer um ano agora de Sales, de G4 Sales. Tive a felicidade de ser 8 NPS 10 em 9 oportunidades, então foi bem bacana. E eu acho que esse feedback é bom, que a gente sabe que a gente tá no caminho certo, melhorando e tal. E pra mim o propósito do G4 é um propósito que tem muito a ver com o meu propósito. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, de vendas,
Fala, difundir um pouquinho, assim, do que... Compartilhar um pouco do que eu tenho visto. Nem sempre a gente tá certo, ninguém é guru, né? Mas, assim, compartilhar o que deu certo em algum lugar, não deu certo em outro. E eu acho que a gente ajuda a galera a encher a caixa de ferramentas, vamos dizer assim. Ô, Theo, você sempre... Pô, quando eu faço live com você, quando a gente tá junto em reunião, falando com o cliente, quando eu te indico gente... Você sempre tem uma didática ali muito boa, sempre tem uma malemolência ali, um jeito muito fácil de explicar, de falar. Você sempre teve isso? É uma característica sua que você sempre teve ou você foi desenvolvendo ao longo do tempo a narrativa ali, essa capacidade de construir narrativa? Pô, legal pra caramba a pergunta, Alfredo, assim, porque não... primeira coisa, eu comecei a palestrar muito cedo, mas porque a gente começou a ganhar concurso na minha primeira empresa, 2-1 Design, a gente ganhou... Algumas vezes o Oscar do Design Brasileiro, que é o Prêmio Ideia. E aí ganhamos o Michelin Challenger, que é o prêmio do Salão do Automóvel de Detroit, de inovação. E aí começaram a me chamar para palestrar. Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Minha primeira palestra foi para quase 10 mil pessoas no Teatro Positivo. Eu tremia igual... Foi uma merda, né? Óbvio. Mas aí eu comecei... Cara, um RD Summit foi onde me despertou. Fui para um RD Summit e... Puta evento, né? Puta evento. Galera que tá ouvindo a gente, a RD Summit acontece todo ano em novembro, lá em Santa Catarina, em Floripa. Evento da RD. Sinal RD, tá aí, patrocínio, hein? Tamo aí disposto aí, hein? Não, foi interessante que eu fui palestrar lá, e aí o grande ponto, assim, eu tava acostumado a palestrar pra gente técnica. Então eu sempre palestrava pra pessoal de vendas, pessoal realmente técnico. E lá tem gente de tudo quanto é tipo, são 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí eu fui palestrar palco principal nesse ano, e a minha nota, cara... É difícil pra caceta. E a minha nota foi, tipo, mediana, assim, 3 e alguma coisa de 5, né? O NPS. E isso fez que eu quase não palestrasse no outro ano, porque a RD faz um corte ali e tal. É bem chato. E é legal, eu acho. Eles fazem assim, eles pegam o primeiro tier ali, palestra de novo, o restante não palestra. E quase eu fiquei no limite para não palestrar de novo. Eu falei, pô, eu preciso correr atrás, né? E aí eu comecei a estudar pra caceta a oratória, estudar o que fazia sentido, fazer alguns testes. E o teste que eu vi que fazia mais sentido pra mim, como palestrante, era contar histórias. Então eu comecei a ver que assim, o meu negócio não era falar de técnico desvinculado de história. Meu negócio era sempre trazer uma história para exemplificar. Então se eu ia falar uma coisa difícil, vamos falar sobre RISE para tomada de decisão de portfólio de roadmap de produto. Porra, complexo pra caralho tu falar sobre isso. Só que aí eu conto uma história. Pô, tava Conta eu e o Roman. A história, uma história bacana de RISE, assim, é que o RISE, ele vai pegar 4 parâmetros, você vai analisar, e aí a gente fazia Quais são os parâmetros? Impacto, alcance, enfim, são 4 parâmetros gerais. E aí, normalmente eu e o Roman, que é meu sócio, a gente se reunia e fazia essa reunião de tomada de decisão, assim. Só que começou a ficar uma merda, porque obviamente eu e o Roman não tava na ponta. Perfeito. E aí a gente começou a ter que chamar o pessoal da ponta para fazer parte. E aí foi um aprendizado nesse sentido, que a gente começou a ter que chamar o cara de atendimento, começou a ter que chamar o cara de... E é uma brigaçada, né? Então quando a gente começa a fazer porque cada um vai puxar para um lado. Vendas quer que você venha para o impacto, o outro quer que você venha um pouquinho mais para o esforço, que é um outro parâmetro. Então quando você faz um cara de desenvolvimento, ele vai falar, o impacto é bom, mas eu vou demorar 3 meses, 4 meses para fazer isso. Você tem certeza que quer... E aí começa uma discussão muito produtiva, assim. E a história, basicamente, é que a Exact a gente sempre fez no início, baseado muito naquilo que eu acreditava. Então eu chegava a dizer assim, cara, eu tô vendo o mercado, eu me identifico um pouco com o Alfredo em algumas coisas, que eu sou o cara que chega assim, eu acho que a gente tem que ir por aqui. Aí, eu tô vendo o mercado aqui, vambora, eu convenço, eu sou um cara de vendas, então assim, eu vou pro convencimento. E eu tive que aprender o que aconteceu? Eu sou o CEO da empresa, fundador da empresa, e eu tenho facilidade de convencer as pessoas. Se eu estou numa reunião por exemplo, de RISE, junto com o meu time, eu vou convencer meu time se eu quiser. E aí o início foi muito ruim porque eu convencia todo mundo a fazer tudo que eu queria. E aí depois eu comecei a ficar mais out dessa reunião e hoje eu praticamente não participo mais dessa reunião, eu só dou faço convencimento nos bastidores para eles levarem o que eu quero. A gente está vivendo um pouco esse momento também, né? De saber quais as reuniões certas de participar. A gente deve senão tu acaba prejudicando. Tu tem uma influência muito grande. E aí quando a gente tem uma influência muito grande, você tem isso, e tu tem muito isso, principalmente a facilidade de se comunicar e convencer as pessoas. Eu tenho muito isso, eu tenho muita facilidade de convencer. E aí se eu estiver na reunião, provavelmente isso combinado com o meu posto e etc, eu vou prejudicar, eu vou levar para um caminho que não é o ideal.
E eu acho que a Exact, um dia desses me perguntaram por que a Exact, a gente não é o mais velho do nosso mercado, a gente é o mais novo do nosso mercado. A gente vai fazer 7 anos, se eu não me engano, algo do tipo. E aí perguntaram por que a gente cresceu tanto a mais que os concorrentes, né? A gente pegou a liderança muito rápido e hoje é muito, a gente se juntar todos os concorrentes diretos não dá o faturamento da Exact. Mas a moral da história, cara, é que assim, por que a gente cresceu tão rápido? Porque os meus concorrentes eles estavam muito focados no que estava sendo feito nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem um mercado, Sales Engagement nos Estados Unidos, que é o mercado onde a Exact está, você tem 4 unicórnios atualmente. Então, é um mercado novo que produziu muito unicórnio. Outreach, Shant, Salesloft e Zoom Info. E aí, esses caras, os meus concorrentes estão olhando o que eles estão fazendo e reproduzindo. E a gente não, cara. A Exact sempre foi assim, peraí, vamos parar, vamos ver o que o nosso cliente está precisando e vamos achar uma solução mais fácil para esse cliente. Então, prototipar a solução com o cliente e tal. A gente sempre foi muito drivado para cliente. E aí, isso a gente começou a crescer mais rápido e aí a gente tem coisas que a gente é único no mundo hoje. Então, quando a gente tem clientes tipo SAP, que é um cliente mundial, Thomson, um cliente mundial, o Dr. Ali é um cliente mundial. Por que esse cara é mundial? Por que ele olha para ele? Porque ele não tem solução fora que faz aquilo ali. Aí funciona no Brasil, ele leva para fora, entendeu? Sensacional. Que tipo de solução, por exemplo? Cara, como por exemplo, análise, coleta ativa de dados. Dá um exemplo. Quando eu estou conversando contigo no telefone, nenhuma outra ferramenta transforma as tuas respostas em dados e usa isso aqui com inteligência artificial para dizer, por exemplo, que vendedor deveria estar atendendo essa reunião. Tu viu uma ferramenta dessa outro dia? Eu vi. É mesmo? Mas era parecido, mas depois eu te mostro. Por eu não favor. lembro o nome dela. A gente viu, mas então, Acho assim, que eles são de Curitiba, a turma. Ah, legal. Tem surgido algumas coisas depois, assim, de tentando ir para isso, mas, assim, grande ponto é que a gente coleta dados ativos. Mas você coleta dado do próprio áudio. Do próprio áudio, então, na você tá verdade, gravando, eu categorizo. daí... Eu também estou gravando, mas eu categorizo as respostas. Entendi. Então, Como você grava, você transforma áudio o áudio em texto. Eu posso transformar o áudio em texto, mas não é através disso que eu transformo em dados. Basicamente, eu categorizo algumas respostas, o que ele pode responder. E o próprio operador vai checar ele vai checando. E vai trazendo dados. Então é muito mais simples do que muito mais simples. Então, putz, eu tô lá, eu sou o vendedor, tô lá conversando e dele respondeu tal. Eu dou um clique lá. Então eu tô aqui com o desktop aberto. Exatamente. Fiz tal pergunta. Isso é um tipo de dado, né, Nardon? Muito bom. Tem alguns outros tipos de dado. Por exemplo, tem o dado também quantos minutos você ficou numa ligação. Tem o dado, por exemplo, do teu WhatsApp, que tu faz por dentro da plataforma, do teu e-mail, que tu faz por dentro da plataforma. Tudo isso vira dado. E aí, com esses dados, eu vou tomar decisões automáticas. Pode ser decisão por um score, por exemplo, esse cara é um cara com probabilidade boa de fechamento dentro daquilo que tu quer. Pode ser por lógica de aprendizado, então máquina de aprendizado, baseado no que tu fechou e não fechou no histórico, qual é a probabilidade de fechamento. Para que vendedor que você deveria estar mandando isso, qual é o produto que provavelmente vai ser vendido dentro desse cara. Então, tudo isso pode ser automático. Qual é a dor desse cara. Então, posso fazer detecções automáticas que vão dizer se eu posso agendar uma reunião, se eu vou mandar um e-mail, se eu vou mandar um WhatsApp. E aí eu crio fluxos de contato com ele baseado nos dados. Porque a gente acredita em personalização em massa. Então, assim, o grande ponto é que tem gente personalizando, assim, fazendo igual para todo mundo. Perfeito. Então, eu acredito na combinação de variáveis. Se esse cara me respondeu isso, mais isso, ele é desse mercado, então eu vou mandar esses e-mails padronizados. E da onde veio essa ideia, esse diferencial? Isso foi evoluindo, mas começou na Valley Laser. Quando eu vendi minha primeira empresa, eu ia pro Beto Carreiro na época, assim, e aí me ofereceram uma área de call center, eu comecei a estudar essa área, não gostei muito, e um ex-cliente meu chamado Valley Laser me chamou para olhar o processo comercial dele. Convertia só 4% das reuniões em venda, e eu tinha que pensar em alguma coisa para melhorar esse índice de conversão, que era baixo, 4% é muito baixo. E ainda mais que field sales, né? Visita presencial. Então, assim, putz, é um custo de aquisição de cliente, um CAC muito alto, que acaba não parando de pé no final da tua conta. E aí eu falei, não adianta eu ficar... Por exemplo, eu falo muito que as pessoas, elas trabalham naquilo que não é gargalo, né? Naquilo que é sexy. Então, nessa época, a velha estava fazendo conteúdo, mas já tinha a base que ela precisava, só precisava melhorar o desempenho sobre a base que ela estava gerando. Perfeito. E aí eu comecei a entender que tinha uma área chamada pré-vendas. Essa área de pré-vendas é uma área de apoio técnico às vendas. Eu peguei esses engenheiros, essas coisas, e começamos a pedir para eles ligar. Aí eles ligavam e entendiam antes da reunião se tinha probabilidade de fechamento, muito mais numa linha técnica. E aí iam para a reunião. Isso aumentou pra caramba a conversão, porque eu só ia para a ponta quem tinha probabilidade. Tinha uma pergunta, cara, que era a velocidade da esteira de produção do cara, que já tirava 18% dos caras que não deveriam estar recebendo visita. Animal. Então, assim, uma pergunta que não era feita antes.
E aí eu comecei a ver, se eu perguntar bastante antes, eu descubro, jogo para a ponta só quem realmente tem probabilidade de fechamento, já com uma carga de informações para o vendedor e aumento muito a conversão. Naquele ano a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento. Na Valley Laser. Na Valley Laser. Foi o maior crescimento do Brasil no ranking da Deloitte. O que era Valley Laser? Máquinas laser. Legal. Para chão de fábrica. Legal. E aquele ano foi o maior crescimento do Brasil na Deloitte. Então eu comecei a entender isso lá. Aí depois a gente começou a Nanovetores, a segunda empresa onde a gente... Aí o fundo da Valley pediu para eu fazer em outra empresa. Aí a Nanovetores era a segunda empresa, só que o problema, a forma de resolver era a mesma, mas é um outro problema. Uhum. Aí eles tinham um problema que eles vendiam a farmácia inteira para que só tinha dor de cabeça, sabe? Nanotecnologia pode fazer um monte de coisa. Você toma um tiro, ela pode ministrar o remédio na hora, se estiver na roupa. A mulher pode tirar a celulite com só botando a calça. Tem uma porrada de coisa que pode fazer. Legal. Aí o que acontecia? Eles mostravam tudo isso para uma Natura da vida. A Natura pedia 38 amostras e não comprava nada, porque ficava aquele... Aí a gente começou a ligar antes e mapear. Cara, Natura, você tem projeto aberto? O que é o projeto? É para ruga? Beleza. Você já tem fornecedor? O que é o claim? O que é o apelo dessa campanha? A gente já levava uma campanha para a Natura, não levava mais um produto. Produto com teste de laboratório, já com exemplo de uma campanha que ela podia fazer explorando o apelo de ser nanotecnologia. E aí a Nanovetores foi a segunda empresa que mais cresceu no outro ano no ranking da Deloitte. Então eu tive a primeira empresa que cresceu num ano e a segunda que mais cresceu, que eram as únicas duas empresas que eu tinha feito isso. Animal. Aí a Endeavor me chamou para mentorar pela Endeavor, dei uma palestra, tinha um cara de um fundo de investimento que era o Adonai, da C-Ventures na plateia. O Adonai falou, pelo amor de Deus, faz uma empresa. Aí eu falei que eu não queria mais, que eu tinha saído da minha primeira empresa, eu fechei porque eu não queria mais ser empreendedor nem a pau. E aí eu falei, porra, aí ele me apresentou o mundo do SaaS, eu falei, esse jogo eu já gostei, melhorou, que é a recorrência, que é onde eu me ferrava na outra empresa que tinha mês que eu tava voando, tinha mês que eu tava fudido. Pode falar palavrão, né? Pode. Tá liberado. E aí... Depois a gente põe o pila, qualquer coisa. E aí, cara, assim começou a Exact, assim, que já começou com um fundo de investimento interessado. Foi o primeiro fundo de investimento. Muito legal. No fim do dia, basicamente o que você fez foi fazer o óbvio, que é entender a dor, a dúvida e o desejo do cliente e empacotar a sua solução, o seu produto para atender melhor aquele cliente. Algo que é tão óbvio, só que ninguém faz. Eu gosto de falar que assim, as boas ideias elas surgem. Eu brinco assim, que o meu último projeto, vou contar uma história bem rapidinho, tá? Eu gosto de contar histórias, né? Aprendi assim agora. Então assim, meu último projeto no 2-para-1 foi muito interessante, que ele me trouxe aprendizado pra caramba. 2-para-1 era uma empresa de design. E como eu comecei a ver... Design do quê? Design de produtos. A gente, desde a parte de pesquisa de mercado até finalização para a linha de produção. Só que aí o que aconteceu na 2-para-1, cara? Eu comecei a vender, os grandes players começaram a chegar em mim. Então assim, começou a chegar Unilever, Procter & Gamble e por aí vai. Aí eu brinco que negociar com eles, primeira lição de venda, barganha, né, velho? Negociar com eles era igual fazer amor com gorila. Sabe como faz amor com gorila? Do jeito que ele quer. Do jeito que ele quiser, velho. Ele é um gorila, tu é só um ser humano. Eu me ferrava pra caceta nessa negociação. E aí o que acontecia? Taxa de sucesso. Tu trabalha agora, se esse produto for pro mercado e der certo, vai ganhar um FII até no teto. Aí, porra, beleza, vamos lá, eu quero esses caras. Só que eu não tenho capital de giro. Que aí venda tem que estar muito linkada com o teu planejamento estratégico financeiro. Cara, é um erro que muita gente comete. Não tá olhando, tá vendendo, tá indo pro buraco. Quanto mais vende, mais pro buraco vai. Aí, beleza, isso tava acontecendo comigo, porque eu vendi pra caramba com esses caras. Comecei a fazer os projetos, só que eu não tinha dinheiro pra contratar gente pra fazer. Aí eu trabalhava 16 horas, 18 horas, fim de semana, fui parar no hospital. Por isso que eu tinha trauma de ser empreendedor. Parar no hospital, tava com diarreia crônica, tempão. Aí o médico mandou usar lenço umedecido pra higiene pessoal. Aí só tinha da turma da Mônica lenço umedecido na época. Aí eu desenvolvi o Neve lenços umedecidos e eu brinco que ideia boa surge na merda, né? Mas é isso no fim do dia. Tipo assim, a ideia boa ela surge do problema. Então assim, é isso que a galera não entende. Assim, muitas vezes o cara quer empreender, ele acha que vai vir de uma ideia. Não, eu quero empreender, vou ter uma ideia e vou empreender. Cara, se tu quer empreender, começa a observar mais as merdas do teu dia a dia. O que acontece, que é de lá que vai vir a ideia boa. Então assim, a ideia veio da Velha e da merda que estava acontecendo na Velha. Que por sorte era uma merda que acontecia em outros lugares também. E por sorte aquela solução tinha uma evolução. Porque nem sempre, às vezes tu fica monoproduto, às vezes tu fica preso na primeira solução. Então assim, por sorte a gente viu que tinha... Eu sempre falo que tem 15% é ideia, 80% é execução e 5% de sorte, né, cara? Não tem como você tirar o fator sorte. Exato. Então assim, tinha sorte daquele produto funcionar para outras coisas. A gente fala isso, né? Na hora de contratar, a gente sempre fala assim, porra, contrata o do mais inteligente, contrata o cara com mais sorte. Exato. Joga pra cima. Joga pra cima, ficar em cima da Ficar mesa. em cima da mesa, esse cara é cagão, não quero trabalhar com quem não tem Aquela sorte. piada foi muito boa, lembra em Miami? Lembro, muito boa. Inclusive eu tenho que falar isso pra vocês, né? Pra ir pra cá, pra Guarulhos, vocês me chamam pra Miami...
Pô, maior NPS, vocês não me chamaram pra dar aula lá, cara. É que foi o primeiro, o próximo você vai ser convidado. Não, mas você precisa parar de tomar o ayahuasca, que você não tá em Guarulhos. Eu tô brincando. É porque ele ele vai de Floripa pra Guarulhos, entendeu? Aí tu tá comprando o voo mais barato, tu tá com a metodologia de Ambev, cara. Ô, Theo, deixa eu perguntar um negócio. Eu tenho uma pergunta também. Você é formado em quê, cara? Sou formado em administração, desenho industrial, pós-graduação em marketing e gestão estratégica de empresas. Caralho. Desenho industrial. Conta um pouquinho pra gente da onde veio esse negócio de desenho industrial. Cara, interessante. Meu pai queria que eu fizesse odontologia. Então, assim, porque ele é dentista, eu já ia herdar um consultório. Não me imagino mexendo em dente, até porque eu sou trêmulo, né? E aí eu cheguei a fazer de odontologia. Não passei, e uma professora minha falou, cara, tu tem toda a aptidão para design industrial, eu não desenhava nada. Falei, cara, da onde, né? Eu não sei desenhar. Uhum. Ela falou, não, você é criativo, você olha os problemas e tal. Eu não entendi o que era design industrial até então. Fui lá olhar, e aí dali me apaixonei, surgiu a ideia. O que o design industrial faz? Cara, basicamente ele propõe soluções para... Ele é quase que um empreendedor, por isso que o designer está muito forte hoje no empreendedorismo. Se você for olhar, o Dieguinho, o Peçanha da Rock, que está com a gente também no G4, né? Uhum. Designer também, tem muita gente que é mais designer. Mais industrial sabe? Ou não? Ele é gráfico, se eu não me engano. Mas o designer como um todo, o design como um todo, ele basicamente olha problemas do dia a dia e ele traz soluções para interação de produtos e pessoas, ou peças gráficas e pessoas e por aí vai. Comunicação e usabilidade. Basicamente essa é a brincadeira. A gente estava esses dias atrás fazendo um papo aqui, um podcast com o Marcelo Toledo, que também está lá no G4. Ele é o dono aqui da Pod Factory, né? E está na Clivo, um grande empreendedor amigo nosso. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Em tecnologia, quais que são os papéis, né? Então a gente falou um pouco do CTO, do CIO, do CDO... E falamos de Chief Digital Officer e falamos também desse papel do CPO, né? do chefe de produto. E ele acabou falando disso do design, né? E existe essa confusão, né? Que hoje não existe uma formação para um cara de produtos, para esse cara que é esse designer, no fim do dia, de negócios, né? Que é entender a dor, ter um framework, uma metodologia para transformar essa dor, essa dúvida, esse desejo em um produto, em uma solução. E eu vejo né, que ou você vai trazer essa galera de design gráfico, né, ou de design industrial. Só que nenhuma dessas, de fato, tem todas as competências que você precisa para o mundo de tecnologia ou mesmo para o mundo de empresas como um todo. Né? E para mim, esse papel... no fim do dia, é talvez o papel mais fundamental na empresa, porque é aquela pessoa que vai fazer o que você falou do RICE, né? Que vai olhar o impacto, o esforço e o quanto esse impacto e esforço vai trazer de valor para a empresa de uma maneira muito mais holística, né? Ele vai olhar a empresa como um todo e vai entender, poxa, será que tem uma maneira... De fato, qual que é a dor do lado de negócios? De fato... Como que a gente consegue implementar essa solução da maneira mais simples, mais rápida, com menos esforço do lado de tecnologia ou do lado que seja, né, do que você precisa ali daquele esforço para construir aquele produto, para a gente fazer o mínimo produto viável, fazer um teste em pequena escala, com a menor escala, para eu provar isso. E, de fato, essa pessoa que eu chamo do cara de produto, né? Desse... Tu acha que tem pouco designer nas empresas hoje? Não, cara, eu não acho que o papel é o do designer. Eu acho que não tem esse cara novo, né? Não é a formação, mas esse cara de produto, que é um cara que consegue entender de negócio, consegue entender de tecnologia, consegue entender de outras áreas core da empresa, para de fato falar, cara, vamos fazer isso, que isso daqui vai resolver o problema, né? Eu acho que isso falta no Brasil. Apesar de não ser a formação, hoje na Exact, por exemplo, meus líderes são designers e foi sem querer, tá? Não Mas foi gráfico ou industrial? Tem os dois, na verdade. Então, assim, eu ouvi uma vez do Fred Gelli, que é um dos maiores... Monstro. Até mandei mensagem pra ele vir pra cá pro podcast, que eu lembrei falando disso agora. Ele falou, cara, a gente almoçou um dia no Rio, e aí ele tava contando uma história, falando as paradas, ele perguntou a minha opinião de alguns pontos, ele falou assim, cara, vou te falar um negócio que pode ser interessante. O designer, ele aprende literalmente a ligar pontos. É isso aí. Pra construir coisas ou passar mensagens. Então a capacidade do design é a ligação de pontos, é fazer as coisas terem contexto, os pontos se conectarem. E claramente você, quando fez teu curso lá de CorelDRAW e Photoshop, que você aprendeu design,
isso virou a forma de você formar seus pensamentos e criar as ideias. Então você conseguiu tirar aquilo que as pessoas acham que design é o cara que vai fazer um layout, vai fazer uma arte, e o Corel é muito vetorização. Então o Corel, basicamente, você aprende a pegar uma imagem, identificar os pontos dessa imagem e ir exatamente ligando os pontos e fazer aquele vetor. E aí ele falou sobre isso. E aí desde então eu comecei a ver o papel e comecei a entender realmente essa capacidade de você ligar pontos. Hoje em dia, porra, muito importante, porque é isso, é ligar o ponto de uma ideia criativa, mas puta, como é que você liga isso pro negócio? Perfeito. Como é que você liga isso pra cá? Então, porra, às vezes, por exemplo, muita gente pode ver permuta como um negócio, porra, ruim, que é. Só que, porra, depende como você faz, depende como você liga aquilo ao teu objetivo. Exato. Então, porra, a gente no G4 usa muito permuta pra aumentar a margem do negócio. Então, porra, eu na verdade estou indo no cliente que eu vou ter a venda mais fácil, que é o cara que se interessa pelo que eu tenho, mas talvez tenha objeção e não esteja disposto a pagar o quanto custa. Eu acho que o designer ele tem duas coisas, Alfredo, que são... Uma é essa capacidade de conectar pontos, né? Que o Jobs já dizia no discurso dele lá, se tu for ver aquele discurso, que é a capacidade principal. O Jobs deu né? protagonismo ao design. Sem dúvida. E o segundo ponto que eu acho que é interessante, que é não ter preconceito com soluções. Então, assim, que eu acho que tem muito empreendedor que ele, quando deu certo uma coisa, ele acha que é só aquilo que vai dar certo. Quando deu errado, ele acha que toda vez que ele fizer aquilo dá errado. E o designer ele é um pouco mais aberto nesse sentido. Depende do contexto. Exatamente. Ele começa a entender que depende do contexto. Porque para ele projetar, ele é necessário que ele entenda que depende do contexto. E ele tem a capacidade também, quando você vê Tim Brown, por exemplo, Design Thinking, ele vai falar muito sobre empatia. E o designer ele tem essa capacidade, e ele desenvolve isso na faculdade, de ter que empatizar primeiro. O primeiro passo de qualquer projeto de design é empatizar. Eu sempre brinco nas minhas palestras, quem aqui já foi cliente da sua própria empresa, né? E pouca gente levanta a mão. Por exemplo, a gente tem uma cultura lá na Exact de ser cliente nosso o tempo todo. Então a gente sempre está passando, fazendo fake, ligação fake, fazendo projeto fake, acompanhando projeto, fazendo... Por quê? Porque se tu não consegue empatizar, tu nunca vai achar teus gargalos. E eu gosto muito de um outro cara que chama Goldratt, que escreveu A Meta, que é um livro de produção, só que é um livro que tu pode usar para negócios o tempo todo, que ele vai te dizer que tu começa pelo gargalo, né? Não adianta tu ficar tentando resolver coisas que não são teu gargalo. Se tu tem lá um problema, e isso é um problema, inclusive, das empresas. Se tu não acha bem o gargalo, tu vai chover no molhado e às vezes até te se prejudicar achando que tá melhorando. Vou te dar um exemplo em vendas, tá? Tu já gera muito lead, tu já gera muita oportunidade, cliente potencial. Aí tu vai lá e começa a querer, contrata mais, cara, uma agência, um link patrocinado, não sei o que, pra gerar mais. Só que tu tá convertendo, lembra do que eu falei da VL? Você tá convertendo 2%, 3%, 4%. Você não tem que gerar mais. Você tem que primeiro melhorar isso aqui. Perfeito. E quando você melhorar isso aqui, você pode inclusive começar a entender como gerar mais de maneira produtiva. Melhor. Exatamente. Gerar melhor, não mais. Exatamente. Gerar com qualidade, porque daí tu começa a entender assim, então tá. Então quando eu vou naquela palavra-chave, naquela keyword, eu só tô gerando lixo. Ou seja, só tô gerando cara com baixa probabilidade, só converte 1%. E aqui nessa outra keyword, eu converto bem. Então quando melhorou aquele gargalo, e tu precisou de dados para melhorar aquele gargalo, esses dados te ajudaram a olhar, qual é a origem boa para eu fazer lá. Aí tu melhora o todo. Que é o que o Goldratt fala, às vezes quando tu melhora o gargalo, todo o resto vai melhorar. Então você não precisa melhorar tudo de uma vez só. Perfeito. E quando você fala de design, assim, o que você acha que são os frameworks? E não só design, mas nisso que você falou de enxergar gargalo, ter empatia com o cliente. O que você acha que são as metodologias que fizeram a Exact Sales ter sucesso, você ter sucesso e que você, cara, comumente ensina todo o seu time? É design thinking? O que mais que tem? Como é que são? Tem muito de design thinking, eu queria explicar um pouquinho sobre isso. Por favor. Assim. Design thinking ele parte da empatia, então ele parte daquilo que a gente falou, de trazer o cliente para o centro. Lembra que eu falei que o que me diferenciou dos meus concorrentes é o design thinking. É eu conseguir olhar para o meu cliente, viver e empatizar. Depois eu falo muito de formulação de teses, eu gosto muito de protótipo. E para mim, protótipo é a base que você tem que fazer. Por exemplo, a nossa estratégia agora, né, que a gente deve anunciar novidades aí em breve, se dependendo do podcast já tenha sido até anunciado quando a gente lançar, mas assim, foi a partir de uma tese. Primeiro a gente comprou uma empresa, viu como é que a gente conseguia fazer o crescimento com ela, crescemos 360% dessa empresa, aí eu tinha base para chegar para um fundo e dizer assim, eu sei fazer isso. Fiz em escala reduzida e agora preciso fazer em escala acelerada. Então eu fiz primeiro uma tese, primeiro um protótipo. E eu acho que o design nasce de teses. E o terceiro ponto que eu acho importante é que as pessoas acham que tese é o seguinte, você bota a tese, ou você implementa ou você descarta. E não é assim. Você, 90% das vezes, a primeira rodada de tese se adapta.
Então, assim, acho que o empreendedor brasileiro ele fica correndo atrás do próprio rabo. Aí ele vai lá e contrata uma ferramenta. Aí ele contrata essa ferramenta, primeiro que ele acha que a ferramenta é solução de alguma coisa, que na realidade solução é processo, ferramenta e pessoas. Ferramenta não resolve nada sozinho. Ela bota processo em prática e ajuda pessoas a fazer mais rápido. Essa é a função da ferramenta. Bota em prática, não deu certo. 6 meses não deu certo, ele vai lá e tira a ferramenta e vai para outra. Também não vai dar certo na primeira rodada. Você precisa adaptar. Você precisa fazer uma rodada, adaptar, e o design é isso. Ciclo, né? Ciclos, exatamente. Às vezes você precisa de 10 ciclos para alguma coisa ficar madura. 11, 12. E o Bezos fala que você nunca para ciclos, né? Você vai ficar prototipando o tempo inteiro. Você tem 2 portas. Tem a porta de entrada que você não volta, que você tem que evitar ela, e tem a porta de entrada que você consegue só dar uma olhadinha e ver se vale a pena entrar. Essa é a porta que é o protótipo. Então, assim, para mim, as boas empresas, hoje a Exact tem as maiores empresas do Brasil, a gente atende, né? Tipo, Globo, Philips, TOTUS, BASF, enfim, algumas delas eu palestro para elas muitas vezes. E eu vejo que a grande dificuldade delas é essa. Porque o efeito cotovelo é gigantesco. Eu mexi numa peça aqui, com o meu cotovelo eu derrubei outras 30 nessas empresas. Então eu tenho que prototipar. O efeito cotovelo é bom. Gostei dela. Eu ia pensar que era curva de rio, né? Que ficava tudo ali, mas não. Eu gosto de falar assim que as empresas elas não entendem por que as empresas, eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe algumas, por que elas começaram a comprar startup e as startups começaram a morrer nessas empresas. Porque, tudo bem, elas precisam soltar, elas são um navio. Elas precisam soltar o jet ski na água para ver se tem iceberg, né? Sim. Então, assim, esse é o protótipo. Beleza, mas o que elas fazem? Se tem ilha. Se tem ilha, exato. Boa. Elas soltam, só que elas amarram o cara. Aí elas amarram uma corda no jet ski e soltam o jet ski na água. Quando o barco vai para a esquerda, o jet ski não consegue ir lá desbravar o outro negócio. E é onde elas matam a startup, porque a startup ela consegue manobrar rápido, ela precisa arriscar. Sim. Ela precisa de velocidade. Vou dar um exemplo. Tem uma grande empresa cliente nossa que comprou uma série de startups. Cara, as startups deles demoravam 6 meses para fechar um contrato comigo. Isso é louco. 6 meses, uma startup já morreu. Já morreu. Então, 6 meses ela já não entendeu mais nada, já mudou o mercado. Não dá, são semanas o ciclo de uma startup. Então não dá para você fazer uma coisa dessa. E Theo, voltando aqui, você falou de design thinking. Explica um pouquinho mais esse conceito, que prototipagem acho que ficou claro aí para quem está ouvindo a gente. Ele é um conceito basicamente que ele vai seguir essa lógica de empatização e ela vai chegar lá até uma prototipação. O que você quer? Vamos um pouquinho mais no detalhe aqui. Tá. O que você quer dizer com empatização? Cara, você viver um pouco do cliente, você conseguir entender o cliente. Eu vou dar um exemplo claro que eu gosto de contar histórias. Vamos lá. A gente percebeu uma vez na 2x1 um projeto de uma prefeitura. Aí o projeto dessa prefeitura é fazer um carro de catador de lixo, um carrinho de catador de lixo. Primeira coisa que a gente fazia, o que era? Vamos ser catador de lixo. Aí a gente foi ser catador de lixo. Ficamos um dia com os catadores, fazendo as coisas, e descobrimos que o carro era o menor dos problemas do cara. Devolvemos o projeto. Falei, não é isso aqui que vai resolver, não é o gargalo dos caras, eu não vou fazer um projeto para chover no molhado só para ganhar dinheiro. E a gente devolveu o projeto. Por quê? Porque eu empatizei. Empatizar é tu realmente entender... É viver a dor. É viver a dor. Viver a dúvida, viver exatamente. O desejo do cara. Não é só ficar imaginando. A gente fica muito na nossa bolha, né? Então a nossa bolha, ela nos limita muito. Eu gosto de dar um outro exemplo. Tem um cliente que era da 2x1, que chama Meno. É uma das maiores de produtos para escritório, assim, na América Latina. Produto. Legal. E aí, um do top 5 de produtos da Meno, 2 eu duvido, quem nunca ouviu eu falar isso, acertar. Retroprojetor e mimeógrafo. Ainda hoje? Ainda. Por que acontece isso? Porque fora da nossa bolha, tem um monte de escola do interior que não tem como ter um computador por sala para ter um projetor, por exemplo. Perfeito. Vai ter que ter o retroprojetor. Tem um monte de gente que não tem dinheiro para ficar trocando, dando manutenção em impressora. Vai ter que ter o mimeógrafo. E aí esse mercado até o cheiro do gigante, aquele alquinho, né? É um mercado que é gigante, tá fora da nossa bolha e a gente não tá olhando. Se a gente for trabalhar com esse mercado, não dá para pensar com a nossa cabeça dentro desse mercado, a gente vai ter que empatizar. Então surge da empatia, vou ter que ir lá, vou ter que entender, vou ter que ver o porquê. E a empatia vem muito de entender qual mercado esse cliente está atendendo e quais são os subgrupos de mercado que esse cliente atende. Porque ele pode atender hoje o cliente da impressora, o cliente do retroprojetor, mas tem todo um outro mundo que ele já atende. Perfeito. Que se você não vai lá e empatiza, daí empatiza é de fato entender quais são esses subgrupos de clientes, quais são as dores e os desejos de cada um deles, você não vai entender de fato, né, qual que é a melhor solução para aquilo. É isso aí. Então começa daí, dessa empatia, e vai para onde? E depois? Mais um ponto da empatia, a gente às vezes acha que empatia é só perguntar pro cliente. Só que perguntar pro cliente vai te responder coisas dentro da limitação dele. Perfeito. Então você não vai ter a real oportunidade só perguntando. É uma das coisas que você tem que fazer.
mas você tem que observar, você tem que viver. Então, por exemplo, Focus Group, que a gente fazia muito na 2para1. Botava alguns clientes para viver um produto que a gente estava criando e via como é que eles interagiam com o produto. Porque eles nos responderem é uma coisa, eu ver ele interagindo é outra coisa. Então, assim, a gente tem que também não entender que o cliente, o que ele diz é uma verdade absoluta, que é outra cagada que se faz quando você está criando uma empresa ou um produto. Achar que o que ele está te falando é lei. Ele está te falando dentro da limitação dele. Ele não viu que coisas conhece. que ele não... Exatamente. Ele não, ele viu não coisas sabe que o você que tá ele não vendo. sabe. Exato. Então você tem que olhar, observar e a partir dali cruzar com as coisas que você sabe. Aí falou o que o Alfredo falou. Você tem a capacidade de conectar pontos. Aí você tem que conectar os pontos que são pontos que estão fora da realidade dele e dentro da bolha dele. Vamos dizer assim, você cruza a tua bolha com a dele. Vamos falar dessa maneira assim. Cara, depois disso você vai passar por uma prototipação desse produto. A gente fazia muito testes, por exemplo, em cidades do interior. Eu gosto de... Tem um cliente uma vez que veio me dizer que Theo, eu já tentei fazer inbound marketing, prospecção ativa, nada tá funcionando, né? Inbound marketing, conteúdo. Uhum. E aí eu falei pra ele, já tentou mídia tradicional? Aí ele falou, como assim tradicional? Faz uma propaganda. Fazia sentido pra ele fazer a propaganda. Eu digo que não acredito no certo ou errado, acredito no adequado em venda. Faz uma propaganda, teu produto combina com uma propaganda, porque, a propaganda é um canhão, você chega em muita gente, se você tiver um impacto muito grande na informação, ela funciona. Onde é que ela não funciona? Quando você não tem alto impacto. A tua informação é para branding, é coisa do tipo. Perfeito. Se você consegue impactar alto, você funciona. Ele foi lá e testou. Aí ele, então eu vou comprar um espaço. Falei, não, compra numa cidade do interior primeiro. Aí ele foi numa cidade do interior, comprou uma propaganda lá, funcionou muito bem, aí ele começou a pegar cidades maiores, e hoje ele faz no Brasil inteiro e vive prioritariamente de mídia tradicional, né? De mídia que eles chamam de essencial, né? A Globo, mas ele vive daquilo ali. Então, eu gosto muito da segunda parte, que é prototipar. Você reduz o risco, prototipa, reduz o teu investimento e espera que, se aquilo faz sentido você adaptar antes de começar a crescer, se já faz sentido implementar e começar a crescer, ou descartar a ideia, né? Perfeito. O prototipar no fim é o teste, é o MVP. Exato. Com outro nome. Tem uma dica aí, complementando o Theo, que eu aprendi com o pessoal do varejo lá no Rio, que eu sou publicitário, né? Então eu tinha uma agência, foi assim que eu comecei. Eu criei meu primeiro emprego sendo representante comercial gráfico, de representante comercial gráfico eu virei agência. E aí, cara, tinha uma situação muito engraçada, que uma vez conversando com um cara, ele tinha uma rede de óticas e ele tinha uma empresa de segurança, né? E aí eu conheci ele porque meu pai era do mercado de segurança, e aí eu acabei conhecendo o cara. Como eu fazia imã de geladeira, panfleto, parada gráfica, o cara me chamou. E aí ele falou assim, Fredo, deixa eu te falar. Na mídia offline, às vezes isso eu acho que serve pra vida em várias paradas. E muita gente erra no Google por causa disso. O cara vai lá, bota R$1.000 no Google e fala assim, não dá resultado pra mim. Cara, não é isso. Às vezes não tem como você botar R$1.000 no teu mercado. Você tem que botar 10. O Google só vai fazer sentido se você botar 10. Só vai fazer sentido você anunciar no jornal se você anunciar toda semana. Só vai fazer sentido você anunciar no jornal se o teu anúncio for, uma página, meia página, e depende do teu segmento. Só vai variar. Então, assim, tem muita parada. Evento, só vai fazer sentido você ter um stand no evento se teu stand for grande. E aí, cada negócio vai ter uma exploração daquele canal que vai exigir alguns padrões, algumas estratégias para poder fazer sentido ou não. Senão não faz sentido. Senão não vai dar resultado. Uma coisa é você fechar a cidade com os principais outdoors ali, mídia out of home. A outra coisa é você botar um outdoor. Perfeito. Um outdoor agrada teu ego. Você passa ali e fala, do caralho. Mas no final, para aquela estratégia ter impacto, e aí eu acho que essa palavra fica... Acho que como um highlight do podcast, para aquilo ter impacto, é preciso fazer uma porrada. Mesma coisa a gente com palestra. Para ter impacto, você tem que fazer uma porrada. Mesma coisa podcast. Então, cara, acho que fica aí pra galera que tá assistindo a gente essa provocação de, cara, qual é a métrica não de resultado, mas de impacto daquilo que você tá fazendo na tua estratégia, no seu conteúdo, na sua parada. E você sabe que eu gosto muito de falar que protótipo tem que vir acompanhado do conceito de mínimo produto viável, né? Então, assim, não adianta você fazer protótipo sem fazer o mínimo necessário para aquele protótipo poder ser avaliado, vamos dizer assim. E tem muita gente que erra. Mínimo produto viável tem aquela velha máxima, né? Tipo, nunca vai ser... Mínimo produto viável de um carro não vai ser uma roda, né? Então você tem que entender o objetivo do mínimo produto viável para depois você entender quais são as tuas restrições e o que você vai fazer. Então, assim, o mínimo produto viável de um carro sempre vai ser um skate, um patinete, que é para se locomover. Então não quer dizer que você não pode fazer algo pequeno.
Quer dizer que você não pode esperar a mesma velocidade. Então, por exemplo, um carro tem uma velocidade X, o patinete também locomove, mas numa velocidade menor. Ele é um MVP, ele vai fazer locomoção. A questão é a tua expectativa. Então você tem que alinhar a tua expectativa com aquele protótipo que você está fazendo. Tem gente que quer fazer protótipo e já quer que ele ande igual um carro, né? Então o cara quer botar um patinete também já com a expectativa de andar igual um carro. Isso não vai acontecer. Então assim, o MVP tem que ser muito bem alinhado para que você consiga ter expectativas alinhadas com aquilo que você está fazendo. Eu gosto de falar também de influenciadores, que é uma coisa que está muito em alta, né? Influenciador está muito em alta, tem muita gente usando e muita gente se dando bem. Cara, começa às vezes com um micro-influenciador. Começa só que reduz a tua expectativa sobre o que você vai ter através de lá. Mas lá você vai conseguir... Mas influenciador é outro exemplo. A galera acha que contratando um cara vai ter resultado. Exato. E existe uma coisa chamada rede de influência, que você tem que olhar para o seu cliente que você quer atingir e mapear a rede de influência dele para que você tenha influência real sobre ele. Então, porra, uma coisa é o Alfredo falar, outra coisa é quando o cara vê o Alfredo, o Nardon, o outro. Então, na verdade, você tem que olhar para o teu persona ali, olhar para quem ele segue e falar, opa, agora eu consigo. Por quê? Sem nano-influenciador, vai ser muito mais influente do que um cara foda falando. Exato. Então, assim, tem que construir. Aí eu acho que entra muito essa questão de estratégia, que estratégia no final do dia é design thinking, é ligar os pontos. E você consegue com 5, 6 micro-influenciadores prototipar essa tua tese. É lógico. Então, assim, prototipa, só que a tua expectativa não pode ser gigantesca. É óbvio que existe um efeito que não é assim. Com 5 eu tenho um resultado, com 10 eu tenho o dobro. Não, com 10 eu tenho talvez um pouco mais. Com 200 eu tenho muito mais do que só multiplicar. Isso. Porque tem um efeito de rede. Tem eu acho, um viral effect. Nesse exemplo, eu falo isso na minha aula no G4 e falo sempre. Cara, influenciador é um play D. Você tem que ter autoridade que chama atenção. Você tem que ter a rede de influência, que é o que vai formar opinião. E aí você dá alcance. Perfeito. Dá alcance sem ter um ponto para chamar atenção e uma rede para pescar o cara é ir para um lago cheio de peixe com a porra de uma varinha única. Exatamente. Ao invés de pescar em rede. E eu falo muito assim que influenciador, por exemplo, é uma estratégia que se você não ajustar muito bem o pitch, você vai ter problema. Então, aí entra uma porrada, né? O call to action, o copy, que, cara, no final do dia, é por isso que não tem uma porrada de empresa tendo sucesso com essa porra. Exato. Mas é por isso que a gente entrou no mercado de super tradicional de educação. E, cara, porra, estamos conseguindo fazer que nem você fez no teu mercado de passar uma porrada de empresa. Voando. Não então, tem assim, nem... Vocês passaram de rodo, né? Nós passamos, me sinto parte, Nossa, né? garoto. É bom quem sabe usar. Mas não é isso, cara. Ele é muito bom. Vocês viram? Essa pequena parte do podcast eu tô impressionado. Assisti uma parte do Saulo, ficou mais impressionado ainda. Coisa imagina boa. a aula desse cara. NPS nunca mente. Imagina a aula desse cara. Pô, de fora tirar foto, dar um abraço. Ah, não. Eu vou depois. Essa é a parte cara. Tem um post O fotógrafo do G4 é bom, ele me deixou até bonito, cara. Deixa eu te falar. Você acha que o vendedor, né? Vamos voltar à essência da Isaac ali, que é vendas. Você acha que o vendedor, ele tem que ser... Quê? Rapaz, Exact. Todos os últimos podcasts que o Alfredo me chamou de Léo e Isaac. Não é Isaac, cara. Exact. É Isaac Newton, tão inteligente que o cara é. Exact. Tá vendo? Isso aí já é um histórico do Nardon, da época que ele era modelo de pet shop. Que ele tinha que fazer... Isso daí é o Rolando Lero, pô, da escolinha do professor Raimundo. Você acha que o vendedor tem que ter oratório? Todo vendedor tem que ter oratório? O cara, para ser um bom vendedor, tem que ser bom de papo? Ou você hoje vê um tipo de persona ali do lado do vendedor completamente diferente, que é o cara bom em matemática, o cara regrado, o cara disciplinado? O cara que você falou, né? Eu anotei aqui. Cara, vender pro cara técnico é muito diferente de falar pro cara mais abrangente, ele mais amplo. O que você acha disso? Eu acho que existe uma capacidade mínima de comunicação. Não adianta a gente achar que peixe sobe em árvore. Então, assim, não vai ter aquele cara que não tem a menor aptidão e você vai achar que ele vai transformar ele em vendedor. Isso não vai acontecer. Tem que ter uma capacidade mínima. Mas hoje é mais fácil, porque hoje você tem... Mais fácil por um lado. Você tem ferramentas, você tem enablement, você tem uma capacidade de treinamento nas empresas que são compartilhamento de boas práticas, que viram processo, que viram ferramenta, que facilitam para o cara que tem organização, o cara que talvez não seja aquele cara tão comunicativo,
mas ele tem outros skills que complementam um pouco de comunicativo que ele é. Eu acho que a grande mudança quando a gente fala de venda técnica é o quão expansivo o vendedor é. E não comunicativo, que são coisas diferentes. Você pode ser comunicativo sem ser expansivo. O que é isso? Qual que é a diferença? O expansivo, ele é aquele cara que domina o local, que ele quer falar o tempo inteiro, aquele que te interrompe, esse é o expansivo. Não tipo necessariamente... Do lado bom, pô, é positivo isso. Você chega, todo mundo dá risada, Rapaz, irmão. Com o dinheiro que tu me paga, pode ser do lado ruim. Pode ser qualquer lado, né? Pode ser 360, não tem problema. Mas existe o expansivo e existem espaços que o expansivo vai ser extremamente interessante. E existem outros espaços que ele vai ter que ser comunicativo, que nem me colocar numa venda técnica pra uma RFP lá, que tem que, não vou ter como. O cara, na terceira vez que tu falar alguma coisa que não foi objetivo e direto ao ponto, lógico. Esse cara já tá de saco cheio e não quer mais saber a reunião contigo. Então, basicamente assim, existem perfis para cada tipo de empresa, cada tipo de venda. Agora, tem habilidades que são incomuns. E eu acho que tem 3 fundamentais em venda que qualquer vendedor tem que ter, velho. Primeiro é proatividade. Para mim, vendedor que não tem proatividade, ele vai ter bastante dificuldade. A segunda é resiliência. Vendedor sem resiliência tá ferrado, porque um mês ele não vai bater meta, vai tomar na cabeça. E o terceiro, cara, coachability, capacidade de aprendizado. Eu gosto muito do Mark Roberge. Tem um livro dele que chama The Sales Acceleration Formula. A gente trouxe ele já pro G4 Club. Ele é fenômeno. Pra dar aula, assim, eu já palestrei algumas vezes com ele, é fenômeno, gosto pra caramba. O livro dele é fenômeno. O cara que cunhou inbound marketing, né? Então, assim, e ele fala muito sobre esse skill de Fala aí o nome do livro dele pra galera. The Sales Acceleration Formula. Eu não sei falar essa porra. A fórmula da aceleração de vendas. Tem em português? The Sales Acceleration Formula. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O WhatsApp podia me patrocinar, ó, tu viu? The Sales Acceleration Flávio Formula. Augusto. Flávio Augusto, que está devendo visita a esse podcast. Já marcou e desmarcou. Que quem estiver ouvindo a gente, vá lá no perfil Geração de Valor e comenta lá. Cadê você nos extremos? Marca a gente lá, vamos criar Extremos caos na rede social dele. E tem formas de você pescar essas coisas. As pessoas confundem um pouco. Esses dias eu botei... eu virei um Instagrammer agora, né? Com vocês estão me ajudando. Não, nós te transformamos. Vocês me transformaram no Instagrammer. Você vê, não é só o Photoshop que faz bem. O G4 faz bem em vários aspectos diferentes. O G4 é o remédio pra sua vida. E tem sido legal, cara. Que coisa boa. Eu já sabia. Tem sido legal, cara, porque eu tô conseguindo compartilhar bastante conteúdo, bastante coisa do tipo. E lá, esses dias eu compartilhei um conteúdo sobre como é que eu faço pra tentar pescar essas 3 características. E tem gente que diz assim, mas daí você tira... Não, são só formas de você melhorar estatisticamente a chance de entender que o cara tem. Perfeito. Tem um estudo que é de Harvard, que eu gosto bastante, que ele fez uma análise sobre quanto tempo uma pessoa proativa demora pra abrir uma conversa. E aí eu uso esse estudo a meu favor, vou dizer assim... Quanto tempo é? 8 segundos. Então, em 8 segundos... Cara, de novo, para não ter polêmica, né? Não quer dizer que o cara, depois de 8 segundos, ele não abriu, ele não é proativo. Não é nada disso. É só um estudo que a maioria vai abrir a conversa. Mas o que é abrir a conversa? Te dá um oi, se tu ficar quieto numa reunião. Ele abrir a conversa. O primeiro fala ser dele. Porra, o Nicolau é... 2 minutos e meio. Então, ele tem uma alta probabilidade de ser proativo. Isso se ele abrir. Ou não, né? Ele ontem chegou pra mim, cara. Reativo, no caso. O Nicolas é meu amigo que trabalha comigo, porra, cuida das coisas todas. É um amor. Ele chegou pra mim ontem e falou assim, porra, fui almoçar, mano. Aí sentei na mesa sozinho, fui meio-dia antes de todo mundo ali. Porra, mano, é meio-dia e 15, entrou 15 pessoas pedindo pra sentar na minha mesa. Porra, perdi até a fome. Adora se comunicar, então. Comunicativo. O pior... Mas posso falar, eu gosto do estilo do Nicolau, que eu sou parecido. Não que eu não abra conversa. Mas, cara, eu gosto de almoçar sozinho, é tão bom. Cara, ninguém te enche o saco. Se eu tô no carro contigo, indo pra algum lugar, tu pergunta 10 vezes pra mim. E aí, tá tudo bem? Tem alguma coisa? É lógico, você puxa o celular o tempo inteiro, não, pô. Você puxa, cara, não é, Nicolau? É por isso que vocês são melhores amigos, entendeu? O Nardon é puxador de assunto. Porque ele fica ali no celular... E daí o Nicolau tá lá de boa na dele, na cabeça dele, viajando, entendeu? É ruim, ele tá aí me cobrando, falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Ele é calado com os outros, irmão. Comigo é só cobrança, reclamação. Tá certo. 11 horas da noite ele tem que gravar um vídeo. Não, faz muito bem. É isso aí, Nico. Recebeu aumento, mano. Ah, garoto. O moleque tá voando. Galera que quiser dinheiro emprestado aí, Nicolas Arantes, só ir lá no Instagram, tá com crédito na praça. Mas falando isso, qual que é o seu Instagram pra galera te seguir lá? Theo Orosco, só com o. THEOROSCO. Aí não tem design thinking, aí complica. Aí fica ruim. Mas só tinha, não tinha mais. Theo Orosco. Ruim. THEOROSCO. Olha só, cara, não.
tem que traduzir, tem que soletrar, tem que andar na camisa. Não, tá ótimo. Ruim. Não é bom, cara. Tem Vai que ter vir, brainstorm. posso falar, vira sinônimo de marca, de categoria. É o Orosco em inglês, né? THE Orosco. Aí já tava bom, Tem podia ser o Orosco. Orosco. Ah, teu do Instagram. Orosco. O Orosco. Chá Não Orosco. pensei nisso. Tu ia mas foi lá. virar concorrente do Orochi. Ia confundir. Cara, mas falando ali dos três, Uhum. a primeira é proatividade, então eu vou nessa linha. Lá na empresa a gente começou a metrificar para ver se isso fazia sentido. Então eu comecei a botar, antes de começar a usar isso para dar nota, a gente faz score com tudo, né? Então antes de começar a fazer isso, eu comecei a metrificar. Meus melhores vendedores demoraram mais ou menos 14 segundos, 13 segundos, no máximo. E o cara que demorou mais que isso, na história da Exact, nunca rampou. Só para ter uma ideia. Já passaram bastante vendedores. Quer dizer que é uma estatística que você pode pegar e botar debaixo do braço e dizer que... Não, mas é mais uma variável para dar uma indicador. probabilidade melhor. Exatamente. Segundo, eu peço pro cara, sabe, né, Lobo de Wall Street da vida, mas não é por causa do Lobo de Wall Street. Eu peço pro cara vender a água que eu tô na brincadeira pra eu dar um feedback porrada nele. Aí normalmente o cara não faz pergunta nenhuma, sai vendendo a água. Fala, cara, sabe nem se eu tô com sede, velho. Onde é que você aprendeu a vender? Aí eu vejo se o cara volta pra reunião. Se o cara começa a dar desculpa, que é a maioria, o cara começa, não, é porque tem pouco tempo, é porque isso, não é o cara que eu quero. Meu melhor vendedor, a minha resposta dele pra mim foi, cara, justamente por isso que eu quero entrar aqui, porque eu vou aprender pra caramba e eu acho que eu tenho pra somar. Eu falei, maravilhoso, me dá um beijo e vem pra empresa. Animal. Então, assim, animal. E depois no final eu peço pra ele assim, cara, não vi algumas coisas na tua venda da água, me vende de novo essa água. Se ele não começar me fazendo pergunta, a capacidade de aprendizado dele pode ser bem complicada. Então assim, formas de conseguir, de alguma maneira, aumentar a tua probabilidade de trazer um cara com essas três características. Legal, essa pergunta do Lobo de Wall Street, de me vende essa caneta, é muito boa. Porque primeiro é entender de fato pra que você precisa da caneta. Exato. Mas é que as pessoas têm... Ou tá aqui um contrato pra você assinar, um cheque pra eu assinar, só que eu preciso que você compre essa caneta pra eu assinar esse cheque de R$1.000. Não é assim não. Não? Então como é que é? Então mostra aí pra mim. Vamos lá, vendedor. Não, é assim. Me vende essa caneta. Você não é o fodão? Assina esse... Tu não é o fodão? Assina esse contrato. Oi? Assina esse contrato. Mas o que tem nesse contrato pra assinar? Ah, e tu lê, porra. Não, então... Aí, ó. Você R$1 milhão. Esse contrato você viu como aqui... a minha maneira de vender é esse melhor? contrato aqui... Não contornou a objeção, né? Calma. Esse contrato aqui é 3 posts por R$1 milhão. Pra quem? Pra mim? Pra você. Você vai ganhar R$1 milhão, você vai ter que fazer 3 posts sobre uma empresa que ajuda baleias no Ártico. Posso assinar com a minha digital no café? Não. Aqui Como não? tem que ser com assinatura. Tem que botar teu nome, CPF e assinar. Deixa eu pegar essa caneta. Ficou cara essa caneta, hein? Me dá aí pra eu assinar. Isso é pra vocês verem o quanto ele é muquirana. O cara roubou cara a essa minha caneta ao invés de comprar a caneta que eu tava vendendo pra ele. Não, tá bom. Então eu preciso dar uma caneta pra assinar. Tá bom. Você- Vou fazer o Pix. Você me dá essa daí? Não. Quanto sou custa? ONG? Quanto custa? Essa aqui? É. Cara, pra você, com esse prata aqui, com esse Não, mas vale 3 milhões aqui o 1 milhão. o contrato. Aí 1 você milhão. já tá fazendo Bitcoin. Ai. Mas essa caneta Mas com a mandou carga bem, de tinta mandou bem, completa, mandou bem. É isso aí. tem uma borrachinha confortável aqui pra você fazer touch. Esse filme é interessante, cara, porque assim, por mais que tenha um monte de crítica sobre ele, tem um monte de aprendizado lá Não, dentro. o filme assim. é uma aula. O filme é Tem uma muito aula. aprendizado lá dentro. Tem E- alguns filmes que são aula em venda, Sim, né? sem dúvida. É que eu acho assim, acho que a galera tem Qual que... outro? Porra, Cara, aí é desnecessária essa pergunta. Porra, puta Mas desnecessária. tem bastante, cara. Qual- Billions é outro filme Olha que tem aí, aula ó. de Não é venda. filme, é série. Aí a gente vai ter que separar o podcast. Última temporada, pô, obrigado. Em busca da felicidade, se tu olhar um Busca filme, da tem Felicidade, muito tem. aprendizado de venda. Tem aqueles do esporte lá, a Tem série do Michael Sonho Jordan. Grande, Sonho Grande, é outro que A é Grande Aposta. Grande aposta. Chupa, tem, Nardon. Tem bastante Aí, filme. garoto. Que é cultura. Tem uma postagem Agora não minha. pergunta livro, não. É. Tem uma postagem minha com 5 filmes, tem outra com 10 livros, tem outra com... Vai lá no Instagram, segue Theo Orosco, viu? Aí, ó, bota Aí, Arrasta garoto. Brasil, eu tô aprendendo, viu? Aí, Vocês estão garoto. criando um monstro. Agora, eu acho que essa parada que a gente tá falando aqui, acho que a galera tem que entender acho que a palavra venda, ela tem que ser ressignificada e não é só a transação monetária. A palavra venda é esse processo como um todo. Então, ela acaba estando na jornada. Então, é parar até de criar time, área comercial, e, cara, é área de aquisição, é área de nutrição, é área de fechamento, né? Começar a granularizar a parte de venda, porque assim... Cara, o que é ser um grande vendedor? Depende. Se o cara tá na posição de gerar demanda, é uma característica. Se o cara é qualificador, é outra característica. Não dá pro cara querer olhar
E aí vem também, né, a sofisticação da venda vem, que nem a gente lá. Porra, o cara é de uma empresa executiva, o cara é um executivo de uma empresa, ele não vai ser atendido pelo vendedor mais expansivo, ele vai ser atendido pelo vendedor mais técnico. Esse negócio de distribuir lead igual fila, não existe. E Se tivesse um varejo, não ia deixar. Pô, tem um varejo tipo a C&A. Porra, entrou uma mulher, cara, eu vou tentar atender uma mulher, ela, não vai cair no vendedor homem. Ah, mas isso, Alfredo, cara, não é performance. É mensurar, cara, quando é uma mulher atendida por uma mulher, quanto converte? Quando é atendida por um homem, quanto converte? Qual é o ticket médio? Porra, estratégia, vira estratégia. Distribuição de leads é uma das coisas que a gente estava até falando no início, né? Então você tem que ter os dados para saber que vendedor que performa melhor com cada um dessas características, assim. Então isso para mim é base de venda. E você falou muito de distribuição, de segmentação, e isso é uma tendência em vendas, né? Quando a gente trouxe Aaron Ross, né, Receita Previsível, um livro muito bom também, um cara que fez bastante coisa. Uma das coisas que ele falou foi sobre padrão, que é um problema pro brasileiro, né? O brasileiro odeia padrão, né? Então assim, a gente tem essa dificuldade. Padrão de padronização ou padrão de encontrar um padrão? Padronização de que quer dizer um processo. A gente odeia processo, né? Hoje, em geral, nossa cultura tem duas coisas que eu sempre falo. Eu acho a gente mais inteligente, mais criativo que o americano. Só que o americano tem duas coisas que são impressionantes. Ele adora risco, a gente odeia. E ele adora padronização e processo. Ele é educado no por risco, isso né? escala. A gente, exatamente. Então assim, sem padrão, velho, você não acha o gargalo, você não sabe onde fazer e você não consegue escalar. Você depende sempre de caras Mas é porque o overperformance. americano sabe fazer a pergunta pro dado. Não só isso. Ele sabe transformar informação em dado. É que sem o padrão você não tem dado confiável. Aí você Exato. pode fazer a pergunta que você quiser que você não vai achar a resposta. Mas ao mesmo tempo, ele, assim, concordo muito. Ao mesmo tempo, não que você perde a criatividade, mas ingessa um pouco. Se você não tiver atenção, você ingessa. Exato. Porque mas você pode ser criativo dentro do padrão. Ou Sim. seja, criativo a partir... Eu gosto de falar assim, eu dou um exemplo. O cara pega esse celular aqui no Brasil, tá? Então eu tô com o celular na mão. Eu vou ter que passar para a próxima pessoa da linha de produção. Só que aí tá lá no meu padrão que eu tenho que balançar o celular 3 vezes e passar pro próximo. O que o brasileiro faz, né? Ele assim, até parece que eu vou balançar 3 vezes, ele já passa pro próximo. Aí chega lá no final, não funciona nenhum celular, ninguém sabe por quê. E dava uma merda, descobriu que tinha balançado 3 vezes, o cara não tava balançando. Mas demorou, perdemos dinheiro pra caceta, não conseguimos fazer nada. O americano não é que ele não vá ver que ele é um idiota fazendo 3 vezes. Ele vai levantar a mão e vai dizer assim, pô, posso não balançar 3 vezes? Aí vai chegar o gerente, vai fazer o tal do teste AB, que tem muito a ver com growth. A gente começa, lá vai fazer um X no celular e vai dizer, beleza, não balança 3 vezes. Aí vai chegar no final, vai ver, não dá. Não pode, tem que balançar 3 vezes. Você acha que as áreas da empresa deveriam ter esse nome de growth? Assim, você acha que vendas é growth? Eu acho que para é começar, vendas? growth, para mim, assim, eu acho que pode ter um profissional de growth, não é isso a questão, mas eu acho que growth é uma cultura. Eu não acho que growth é uma posição. Eu discordo, assim. Eu acho que growth não tem que ter um profissional de growth. Eu acho que growth a Nadal fala muito isso, é a mentalidade. Eu acho que você pode ter um profissional mais focado em dados, no Sales Ops, Isso. aí pode ser o nome Growth Ops. O envelopamento, pode ser o que for. Como tu vai envelopar isso? Agora, na minha opinião, todo mundo tem que ter a cultura de growth dentro da empresa. Growth é cultura. Growth é uma coisa que ou a empresa tem essa cultura ou ela não tem. É parte da cultura. E ele nasce de dados. Não existe growth sem Você já dados. assistiu minha aula? Não. Nossa, Absurdo. cara. Não, porque assim, Absurdo. tudo que você tá falando, eu falo na minha diz, aula. Exatamente. Olha na minha aí, aula. Você ó. tem que ir lá. Por Tá favor. convidado. Vocês Vou. também estão convidados. Já arrasta todos pra estão cima aí e convidados. clica em algum. Não, mas é verdade. Eu Você tem vou. que ir lá. Cara, Tudo que você falou aqui, grande parte do que você falou, eu falo na minha aula. É que essa cultura de dados, basicamente, quando vem de uma cultura de dados, ela tem muito a ver com o que a gente tava falando, de empatizar, de conseguir. E eu gosto muito de teste AB, sempre. Eu acho que se você tem dúvida, eu acho que isso aqui pode funcionar se eu fizer assim. Beleza, pega um pedacinho do que você faz assim e vê o resultado. Eu gosto muito disso. A galera associou muito teste AB a digital, né? Só que dá pra fazer com panfletagem. tudo, Tu pode fazer um panfleto com telefone e um sem. Pode fazer um panfleto com telefone e outro com WhatsApp, um fixo. E aí você vai mensurando... Você falou de panfletagem, eu comecei entregando panfleto, né? Foi meu primeiro emprego. E aí eu lembro que eu fazia teste AB e eu não sabia o nome. Eu brinco que tem muita coisa que fizeram nome pra vender livro, o nome é bom e ficou, né? Mas a gente já faz quando tempo. você cria, cara, criar nome pras coisas, né? É marca. É criar marca, é envelopar, é chamar mais atenção. E é bom que é direcionar. Exatamente. Você canaliza pra que tenha mais debate sobre aquilo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouco assim do tema da conversa. Qual foi o momento da tua vida assim que você considera um extremo, ou mais feliz ou mais triste? Qual foi? difícil, Conta um mais- extremo da tua melhor. vida aí. Legal. Cara, eu acho que o mais difícil da minha vida foi... Tem 2 momentos muito difíceis. Eu acho que o primeiro foi quando eu tomei a decisão de vender minha primeira empresa.
Porque não foi aquela decisão de, meu Deus, vou ficar milionário. Eu ainda tinha aquela ideia de que a empresa era praticamente um filho, que hoje eu não tenho. Hoje eu sempre me apresento como dizendo que eu estou o CEO da Exact Sales, eu não sou, né? Porque eu acho que é transitório. A Exact, espero que não seja minha última empresa, então assim, acho que aquela ideia inicial, como ninguém era empreendedor na minha família, eu tinha aquela ideia inicial de que era o meu filho, que eu tinha que cuidar. Então foi quase que abandonar um filho quando eu vim minha primeira Acho que é a impressão de todo mundo, a minha foi igual. Assim, foi muito tenso pra mim esse momento, eu fiquei mal. Eu tava com algum dinheiro no bolso, mas, cara, não era isso, assim, eu tava mal, assim, de frustração, praticamente. Então foi um momento bem duro pra mim. E tem um pessoal que foi quando eu me separei, a primeira, eu espero que é a única, né, que hoje eu tô no segundo casamento, mas quando eu me separei... Tá XB, teve muito a ver com... teve muito a ver com coisas que aconteceram. Eu acho que, assim, equilibrar a vida profissional e pessoal é um desafio. Eu fiz uma tatuagem aqui pra eu não esquecer nunca, porque é muito fácil a gente começar a ter sucesso e começar a focar só no profissional, esquecer do pessoal. Aí quando tu vai ver, não tem mais volta, cara. Teus amigos, que tu tinha amigo, que tu frequentava a casa deles direto, tu trocou os amigos só por causa do profissional. Entendeu? Tu gosta pra caceta daqueles caras, mas agora tu não frequenta mais a casa deles, porque tu tá só indo em janta de coisa profissional, só falando do assunto profissional. E quando tu vê, tu só virou isso. Assim, e aí teve um momento na minha vida que eu olhei e falei, caralho, eu virei só meu trabalho, assim. Aí eu tive que resgatar meus amigos. E aí eu agradeço muito, inclusive, a minha esposa atual, porque ela me ajudou muito nisso. Ela é a minha balança, assim. Eu falo, pô, tô com saudade dos meus amigos, ela vai lá e marca um pagode lá em casa. Ela me incentivou a eu reformar uma casa e fazer lá um lugar para nossos amigos. Então a gente tem 20 e poucas camas, todo mundo dorme lá, a gente faz pagode, E ela que me força a eu fazer meu futevôlei. Então assim, hoje eu tô competindo, eu voltei para as coisas que eu tinha parado e eu tinha desequilibrado minha vida, assim. Então eu acho que um momento difícil é quando eu percebi que eu me resumi ao profissional. Assim, ótimo, acelerei muito, foi importante pra mim, eu não sou não grato àquele momento. Só que, assim, dentro dos meus amigos, por exemplo, de infância, cara, eu não tinha mais contato com meus amigos de infância, assim. Mas você não acha que a vida é um eterno sair do equilíbrio e voltar pro equilíbrio? Talvez você faça parte, né? E talvez por isso que hoje eu estou num nível, vamos dizer assim, que eu posso optar por algumas coisas e outras pessoas não podem nesse momento, que é um momento mais fácil. Eu não sei se eu estava certo ou errado. Não é que você já chegou lá, mas eu cheguei num ponto melhor. Exato. Não é que você chegou lá, mas você chegou num ponto melhor. Eu acredito que talvez tenha valido a pena, mas como vocês perguntaram, um momento mais difícil... Não sei, exato. Eu não estou dizendo que não valeu a pena, mas foi um momento muito difícil para mim quando eu olhei... Como é que foi, né, nesses dois momentos, tanto da venda da empresa quanto... Cara, da separação? Na separação foi interessante porque, assim, quando eu olhei e me separei, o que tu faz quando te separa? Tu vai pros amigos, né? Vamos pra gandaia. Mas como é que foi ali o processo na semana, no mês, da separação? Foi interessante, assim, porque a gente já vinha se afastando por causa de trabalho, eu parava em casa pouco, então... E ela também começou a trabalhar muito, eu sempre incentivei muito, então a gente não se via mais tanto. E ela voltou de uma viagem... E chegou em casa e falou que pô, a gente não tá se vendo mais, acho que é melhor a gente se separar. E a gente tomou meio que a decisão, ela é uma pessoa muito legal, também tomamos meio a decisão juntos, vamos dizer assim. Mas foi difícil, uma decisão difícil. Qual foi uma palavra de aprendizado dessa situação, assim? Se você pudesse resumir uma palavra, o que saiu dali de... Cara, equilíbrio não tem a ver só com o tempo, por isso que eu acho que assim, onde eu errei, Nardon, naquilo que você tava falando antes, não foi por eu ter ficado mais tempo trabalhando, não é isso. É porque o tempo que eu tinha quando eu não estava trabalhando, no fundo eu estava trabalhando. Entendeu? Tipo, eu não conseguia. Hoje eu tenho uma facilidade em separar as coisas. Eu acho que isso é senioridade também. Tipo, tu vai ganhando e vai adquirindo senioridade. Senioridade não tem só a ver com o que tu vai fazer, teu trabalho dia a dia. Tem a ver com como tu encara, como tu te entende pessoalmente. E hoje eu me entendo pessoalmente como alguém que consegue desligar melhor as coisas. Quando eu tô, por exemplo, fazendo um pagode, ou quando eu tô com a minha esposa viajando, eu consigo desligar a chave hoje. Que eu não conseguia, era impossível. Uma das coisas que eu consigo hoje é porque eu tenho uma equipe muito foda abaixo de mim, que eu tive que construir. Tem um cara chamado Pompeu, foi o cara que, não sei se você conhece ele, Pompeu Escola, foi um cara que... Eu gosto muito de mentores. Eu tenho mentores, eu tenho a felicidade de ser mentor hoje de outras pessoas, pelo G4, por exemplo. E o Pompeu, uma vez eu tive uma conversa com ele, e ele falou assim, cara, você é o cara do cavalo branco, em algum momento você não pode ser mais, porque você não consegue chegar a tua voz lá no fundo. Você tem que ir formando novos caras do cavalo branco pra você falar só pra 4 caras. Que vão falar pra mais 4, que vão falar pra mais 4. E aí, desde esse dia, eu comecei a cortar vínculos, de certa forma, com hierarquias, vamos dizer assim, e falar sobre os assuntos que eu precisava falar de trabalho só com o primeiro nível, vamos dizer assim. E hoje eu tenho esse nível que eu não preciso alinhar toda hora com eles.
Eu posso estar aqui hoje fazendo podcast dia de semana, coisa que eu não podia algum tempo atrás. E isso me deu facilidade para poder desligar a chave quando eu estivesse no momento pessoal. Vamos dizer assim, que eu não tinha essa facilidade. Eu estava no momento pessoal o tempo inteiro resolvendo coisa no celular, o tempo inteiro eu não estava vivendo. Que tem muito a ver com mindfulness, né? Então, assim, tem muito a ver com você viver aquele presente. Então, assim, e eu não vivia. Eu estava vivendo o futuro da minha empresa enquanto eu estava no presente da minha vida pessoal. Não sei se eu me fiz entender, assim. Acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida. E eu acho que isso foi o mais difícil para mim. Se você pudesse voltar atrás, teria feito algo diferente? Cara, é que eu acho que foi aprendizado, não teria feito, porque assim, passei, eu acho que a gente não pode achar que não vai passar por um momento ruim. Um momento ruim vai ter, velho, faz parte. Sabe aquele negócio de trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar? Eu acho uma palhaçada do caralho. Uma palhaçada. Acho que isso aí é coisa de coaching, cara que nunca trabalhou na vida e que tá falando merda. Então assim, pra mim, cara, vai ter o dia que você vai acordar puto, vai ter o dia que você vai achar, porra, não nasci pra isso, se questionar, vai ter o dia que tu vai ter a síndrome do impostor. Né? Isso aí. Então assim, cara, vai ter o dia que você vai achar que você tá enganando todo mundo, vai ter o dia que você vai achar, pô, como é que eu vou dar, sabe, aí aconteceu uma merda na tua empresa e tu vai dizer assim, pô, como é que eu vou ajudar outras pessoas se aqui eu não tô resolvendo? Vai ter esse dia. Vai ter, todo dia tu vai ter. Então assim, às vezes Você sente essa pressão na Exact? Tipo, a gente não pode não bater meta, porque, porra, a gente vem disso. É difícil pra caralho pra mim. Assim, eu tenho a felicidade na Exact a gente ser muito batedor de meta na parte de vendas. No lado de vendas, meu desafio hoje tá em outros lados. Sim, tá o lado de turnover, tá lá. Eu tenho outros desafios. Mas no lado de venda, normalmente não é meu maior desafio. A gente montou uma máquina que funciona muito bem. Mas sim, tem esse desafio. Tem essa pressão. Tem essa pressão. E na realidade não posso colocar essa pressão, porque, cara, faz parte. Teve um dia desse, um mentor meu falou assim, eu falei, porra, cara, não estamos batendo meta. Porque a gente é acostumado a bater meta na Exact, a gente crava a meta na Exact. Isso sempre foi uma característica nossa. Daí ele falou assim, pô, Theo, no teu tipo de empresa, onde você está botando uma meta de crescimento super agressivo, bater meta não é tão comum como vocês se acostumaram. Então, calma. Tudo vai... E aí comecei a ter mais calma, a andar. Eu gosto muito de conversar, velho. Quando eu converso com alguém que já passou pelo que eu passei, eu gosto daquela frase do assim, cheguei mais longe porque tava no ombro de gigante, sabe? Sim. Eu gosto de conversar com o nego que já passou pelo que eu passei. Então, às vezes as pessoas ficam de cara que eu tenho amizade com o Ernesto, da TOTUS, fundador da TOTUS. Eu tenho amizade com o Miguel, da Neogrid, o único brasileiro a fazer 2 IPOs. Tem no meu Instagram lá foto com eles, o que eu aprendi com eles. E eu faço amizade com esses caras pra ouvir eles, entendeu? A gente tem um evento na Exact, chama Exact Network. Esse evento a gente traz os maiores clientes da Exact, então vem diretor da Globo, diretor da TOTUS, diretor da... O Miguel já participou, o Ernesto vai estar no próximo agora, então esse aqui é o fundador da TOTUS. Vai ser quando o próximo? Próximo é agora em agosto. Boa. Vai estar o Chris Ye pessoalmente, que é quem escreveu Blitzscaling, sócio do Reid Hoffman, né, fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, vai estar lá. A gente vai estar o Ernesto, fundador da TOTUS. Então vai ser bem bacana lá em Floripa. E o grande ponto alto do evento é que tem palestras, mas o que a galera gosta muito são as mesas. Porque é um nível ferrado nas mesas. E aí o cara pode abrir o coração e compartilhar, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Legal demais. Eu gosto muito disso, de trocar ideia, de poder falar e ouvir mais do que falar. Às vezes eu falo mais do que ouço, né? Eu sou vendedor e vendedor normalmente tem esse problema. Então, assim, mas a hora de ficar quietinho e ouvir o cara falar, é que aí tu pesca algumas coisas e tu fala assim, pô, isso aí cabe pra mim pra caramba. E aí me ajuda pra caramba. Muito bom. Muito bom. Cara, a gente chega no final aqui desse episódio incrível com o Theo. Se você tá curioso a saber mais, entra lá no Instagram do Theo, dá uma olhada lá na imersão G4 Sales, que você pode ter mentoria pro seu negócio, você pode ter a ajuda desse cara e ainda aprender aí com tudo na prática que ele vem construindo a empresa, que hoje fatura, né, mais de 40, 50 milhões de reais por ano e que é líder... Fatura mais que isso. Não dá 2 e pouco de MRR, então em termos de ARR a gente tá ali nos 30, 20 e poucos. 50, porque a gente fala de futuro aqui. Para uma empresa de software as a service. Uma empresa de software que pode ajudar você. É líder de mercado hoje, ajuda as principais empresas do Brasil no processo de vendas. Então fica aí essa dica para você, essa oportunidade. E pra gente fechar, tem aquela pergunta, né? Aquela perguntinha fácil, aquela perguntinha leve, aquela perguntinha bate-bola rápida, igual a Maria Gabriela dizia. Faz aí, igual a Maria Gabriela. Theo, eu queria saber, veja bem, se você, Theo Orozco, empresário, empreendedor, jogador de futebol, pagodeiro, casador, vendedor, tivesse, por acaso, um superpoder assim, uma coisa Marvel,
Por quê? O que que você faria? Qual o problema do mundo você resolveria se você tivesse o superpoder que pudesse no botão apertar e acabar com um problema do mundo? Qual que seria esse problema? Caralho. Deixa eu... Quanto tempo eu tenho pra pensar? O xadrez aqui, já tá valendo, tem 10 segundos. Cara, se eu pudesse resolver um problema, eu acho que... Eu acredito muito que o grande problema é cultura das pessoas buscarem fazer as coisas, das pessoas quererem fazer as coisas. Então, eu resolveria um problema de cultura empreendedora, que eu acho que é o problema que eu tenho mais capacidade de resolver também. Que eu penso muito no que eu posso ajudar a resolver. Resolver o problema da fome. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como fazer isso. Agora, eu acho que tem bases que podem ajudar nisso, que é resolver um pouquinho da cultura empreendedora, que é uma coisa que por isso que eu tô perto de vocês também. Porque quanto mais você implementar a cultura empreendedora, mais as pessoas vão ter capacidade de progredir, mais todo mundo vai conseguir sair de situações que estão encontrando mais empregos, que eu gosto muito da ideia de vocês de ter uma meta de empregabilidade. Então, assim, de vocês, né? Desculpa, me tirei de novo. Então, assim, eu realmente eu tento entender o que seria o superpoder que eu já tenho alguma capacidade, vamos dizer assim. Porra, show de bola. Mais alguma coisa, senhor Mr. Nardon? Não, eu queria agradecer você, Theo, por ajudar a gente, apoiar a gente nessa missão tão nobre que é ajudar a gerar emprego. E, cara, já assisti uma parte da sua aula, não assisti a aula inteira. Tá convidado também para assistir a aula inteira. Também. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala no G4 é trazer as pessoas que fazem na prática, que criam na prática, que tem histórico, que tem repertório fazendo, né? Perfeito. E, cara, eu acho que esse podcast aqui foi um gostinho daquilo que você sabe, daquilo que você fez, de todo esse repertório que você tem, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Cara, de fato, a gente agradece, fica aqui muito feliz em ter você ao nosso lado, construindo isso com a gente e ajudando os empresários e empreendedores que passam aqui pelo G4 ou que consomem conteúdo de uma maneira gratuita, seja através do seu Instagram, seja através do podcast ou de várias outras coisas que a gente vai fazer junto. Então, agradeço você por estar nos apoiando aqui, estar junto com a gente nessa missão de gerar 1 milhão de empregos até 2030. Pô, cara, eu que agradeço poder fazer parte disso, o convite, o Alfredo, acho que foi a ponte disso tudo, então agradeço vocês por terem me recebido, por ter a condição, que eu acho que assim, às vezes você pode ter o melhor conteúdo, mas se não tem a condição de apresentar ele para as pessoas certas, no lugar certo. Então eu agradeço a equipe do G4 como um todo, porque sempre faço questão de no final da minha aula pedir uma salva de palmas, porque é uma equipe fantástica, assim, são pessoas que dão uma experiência única pro... Eu brinco que muita coisa que a gente fala na aula, dá um pouquinho de tempo a gente vê em prática, assim, eu gosto muito disso, capacidade de aprender rápido, de botar em prática rápida, e isso é muito fácil de ver no G4, e isso normalmente só se dá quando você está realmente comprometido com um propósito. E eu acho que esse propósito me encanta, por isso que eu tô com vocês. Quem quiser conhecer Exact vai ser um prazer, quem quiser me conhecer vai ser um prazer. Se eu puder ajudar de alguma maneira, para mim eu fico mais feliz. Eu só compartilho, não sou guru, não sempre falo isso nas aulas e não tô para dar fórmula mágica para ninguém, mas eu tô para encher caixinha de ferramenta lá, dar uma ferramenta nova, uma coisa, e explicar para quem já usou, como é que deu certo, como é que deu errado. E eu acho que isso ajuda bastante. E é o papel de cada um, né? Traduzir pro seu negócio, traduzir pro seu momento, pra sua realidade. Exatamente. É o papel do líder, é o papel de cada e gosto muito dessa ideia que vocês fizeram. E parabéns pra vocês, assim, porque vocês são caras de prática que começaram a fazer isso e não se perderam quando começaram a ampliar, né? Trouxeram também caras da prática. E eu acho que isso facilita muito, cara, porque falar sobre prática lendo livro... Aí é coaching, né? Não, eu, em nome do G4, já queria agradecer o stand que você tá doando pra gente lá no teu evento. Muito obrigado, a gente fica super feliz. Cara, eu tenho... Aqui o Nardon não aprovou o budget, mas eu, não ia deixar de não te dar um presente. Tira a mão que você não aprovou o budget. Isso aqui é um presente meu, de vendedor pra vendedor. Theo, e só por uma curiosidade, a galera que tá no Spotify não vai conseguir ver, mas a galera que tá no YouTube, que repara, vai perceber a tua camisa. Tem uma fórmula ali, né? Tem 3x, 3x, 2x, 2x, 2x e o desenho de unicórnio. Explica pra galera o que é isso aí que tá na tua camisa. Ah, que legal. Você sabe, vou contar bem rapidinho a história dessa camisa, mas muito rápido mesmo. Foi o G4, cara, porque pra mim o G4, ele não só me deu essas partes, mas me deu muita conexão com gente legal. E uma dos alunos... gostou das frases que eu usava e dos conceitos e quis lançar uma linha de camisetas com meus conceitos, com os conceitos que eu falava.
E aí isso é um dos conceitos, é uma linha de camiseta que é da Sky Life by Theo Orosco, que é um aluno do G4, Legal. que fez isso. E aqui é um conceito de basicamente, o unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão de dólares. E aí a gente tem um conceito que após ela conseguir atingir 10 de ARR, se eu não me engano, de recorrência mensal anualizada, ela tem que fazer crescimento duplo, duplo, para atingir o valor de mercado de $1 bilhão. Galera, então é isso aí. Não esquece de deixar seu comentário aqui. Então fiquem ligados. Sigam o nosso canal, compartilhem, deixem seu like. Meu Instagram é @AlfredoSoares. @Bruno.Nardon. Theo Orosco, só com O no meio, de Orosco. Boa. Esse Instagram tá sem brand, tá sem design thinking. Bom, então é isso. Tamo junto. Até o próximo episódio dos Extremos. Powered by G4 Educação. Valeu, um abraço.